Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar rapidamente da estrutura e funcionamento dos ribossomos. Os ribossomos são as únicas organelas presentes em todos os tipos celulares, ou seja, ocorrem em bactérias, algas, fungos, protozoários e são organelas bem pequenininhas. Sempre quando a gente pega em algum desenho de um vestibular, alguma coisa, eles são representados por pontinhos, certo? Dispersos no citoplasma. A função dos ribossomos é a síntese de proteínas. Eles ocorrem livres no citoplasma ou então pode estar dentro de duas organelas, que são as mitocôndrias e cloroplastos. De todas as organelas que existem, essas duas são as únicas que possuem seus próprios ribossomos. Existem estruturalmente dois tipos de ribossomos, que a gente chama de 70S e 80S. Os 70S, comparativamente em relação ao tamanho, são menores que os de 80S. Os ribossomos dos procariontes e das mitocôndrias e cloroplastos são bem parecidos, mas não são idênticos, mas todos têm essa estrutura aqui que a gente chama de 70S. Os 80S são os ribossomos presentes no citoplasma das células eucariontes. Quanto à estrutura, os ribossomos são divididos em duas partes, uma subunidade que a gente chama de maior e outra menor. Isso vale tanto para 70S quanto 80S. A diferença é o tamanho dessas subunidades, que elas são sempre maiores nos ribossomos eucarióticos, ou seja, aqueles 80S. Essa denominação S, ela se refere ao tamanho das moléculas que compõem o ribossomo, só que não é um tamanho físico, e sim um tamanho relacionado à velocidade de sedimentação dessas substâncias numa centrifugadora. Então, quando essas subunidades são centrifugadas separadamente, cada uma tem a sua velocidade, 50 e 30. Mas quando elas são juntadas, constituindo o ribossomo completo, a velocidade acaba sendo um pouco menor. Por isso que o ribossomo 70S não é a soma direta do 50 com o 30. Tá? Então só tem que tomar esse cuidado aqui para não pensar que a soma dos dois aqui vai dar esse ribossomo de 80S dos eucarióticos. Por quê? Os ribossomos eucarióticos, as subunidades têm a velocidade de 60 e 40S respectivamente para as partes grandes e pequenas. Só que quando elas são juntadas, a velocidade em vez de ser 100S, elas acabam sendo um pouquinho menor e fica 80S. Então é por isso que os números não se adicionam, porque os coeficientes de sedimentação, embora se relacionem, não equivalem ao peso físico das partículas. E para encerrar, o que a gente precisa saber quanto ao funcionamento dos ribossomos? Eu disse lá no início que a função dos ribossomos é síntese de proteína. E geralmente lá na genética, então biologia celular, a gente estuda como que são feitas as proteínas e aquele fenômeno que a gente chama de tradução, certo? Que envolve o RNA mensageiro, vindo do DNA lá do núcleo, e RNAs transportadores que trazem aminoácidos para que seja efetuada uma proteína. Então é o seguinte, gente, na porção pequena, que eu coloquei um ribossomo procariótico, de subunidade 50 e 30S, na parte pequena liga-se apenas o RNA mensageiro, ele fica fixado nessa parte. Já na subunidade grande do ribossomo é onde são encaixados os RNA transportadores que trazem os aminoácidos para a junção deles e ser feita a síntese de proteína. Tá joia? Então é dessa forma aqui que a gente tem que visualizar o funcionamento dessas estruturas.